Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, e de receber esse convite do nosso evangelista Felipe, consagrando 2021 a Deus, E essa campanha, irmãos, nós falamos consagrando 2021, mas todas as coisas, tudo aquilo que nós temos, recebemos de Deus. Tudo temos que consagrar a Deus, Tudo, não é somente o ano. Tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, consagramos a Ele. Conforme foi, pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Conforme foi pregado quinta-feira passada sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que o nome deles é Azarias, Misael e Ananias. Foi pregado na quinta-feira passada. Domingo foi pregado em Filipenses capítulo 4, Até o pastor comentou que se você quer algo de Deus, você tem que buscar. Deus tem para te dar, mas tem que haver uma busca, A partir do momento que nós buscamos, nós recebemos, Se você planeja algo e busca, Deus vai conceder para você, Eu queria compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Eu quero ser breve hoje, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos, aqui em Neemias capítulo 1. É uma passagem muito interessante do Antigo Testamento, irmãos. Neemias capítulo 1. Eu queria dar uma introdução primeiro aqui para os irmãos. Pelo menos umas 5 características desse livro aqui eu queria comentar com os irmãos, porque é muito importante. As 5 características principais destacam-se no livro de Neemias. Primeiro, registra os últimos eventos da história judaica. Então aqui, irmãos, os últimos eventos da história judaica. Se você pegar Esdras e Neemias, são 2 livros. Um foi a reconstrução do templo, o outro, reconstrução dos muros, Então eu vou compartilhar com os irmãos aqui. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Veja bem, irmãos, ele estava ali, ele trabalhava, ele era copeiro do rei, ele trabalhava no palácio, ele não precisava se preocupar com os acontecimentos do povo dele, ele não precisava. Como muitas das vezes, trazendo para os nossos dias, muitas das vezes nós achamos que não precisamos se preocupar com as coisas da igreja, Muitas das vezes falar que lá deixa o pastor que se vire lá, deixa o pastor que dá o jeito dele. Neemias, ele poderia fazer isso, deixa aquele povo que se vire. Mas quando o irmão dele foi levar a notícia para ele, que ele perguntou, e falou: ainda há um povo lá, aquele povo que foi deixado. Porque na realidade, se vocês ler o contexto e o texto, vocês vão ver que na realidade aquele povo mais pobre não foi levado ao cativeiro, o povo mais pobre foi deixado. Se você vê lá a linhagem de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles eram de alto escalão, eles eram os príncipes, e o rei Nabucodonosor na época falou para levar os melhores,
aqueles que tinham estudado, né? Então os pobres ficaram para trás. E ele soube que eles estavam passando por privações. O muro estava todo destruído, estava queimado, totalmente destruído. E quantas das vezes, irmãos, os nossos irmãos, nós não vemos, nós olhamos a aparência do nosso irmão, mas não sabemos da intimidade dele, do íntimo dele, o que ele sofre, se os muros dele estão derrubados, se não está queimado, se ele não está angustiado. Muitas das vezes não olhamos isso. Nós vemos a aparência dos irmãos aqui na igreja, ou vemos o irmão pela rua, mas lá dentro da intimidade dele nós não sabemos, não conhecemos. Ele pode estar passando por privação. E Neemias, então Neemias, ele pergunta: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Veja como que estava totalmente destruído. E veja que interessante como Deus é maravilhoso, como a obra do Senhor, como Ele faz. Neemias chega diante do rei para servir o vinho para o rei, e o rei olha para o semblante dele e diz para ele: por que teu semblante está triste? Por que teu coração está triste? E ele comenta com o rei: aos meus irmãos que estão passando fome, lá onde que tinham os sepulcros dos meus pais, foi queimado, foi destruído. E eu queria que o Senhor me desse uma carta e me ajudasse para que eu pudesse reconstruir os muros. Então o rei concedeu para ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que estava sempre buscando de Deus. É uma pessoa que estava orando, que estava buscando não algo para ele. Tanto é que se você ler, ele começa a orar e pedir perdão até por ele, através do povo. Ele fala: Senhor, se eu pequei, Senhor, se eu cometi algo de errado, restaura. Então ele não pedia só para ele. Muitas das vezes nós somos egoístas, nós pensamos só em nós, né? Não olhamos para os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão precisando, mas olhamos para nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu creio, irmãos, que a partir do momento que nós começarmos a colocar diante do Senhor aquilo que o nosso irmão está precisando, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida também. Ele vai derramar bênçãos do céu sobre a sua vida. E veja aqui, no verso 6, diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha que interessante. Conforme a pregação de Pedro lá em Atos, né? A pregação dele foi o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados, né? Ele não ficou rodeando, não ficou inventando, ele não ficou querendo fazer uma festa para que as pessoas se convertessem. Não quis fazer uma festa dentro da igreja para que aquele povo se convertesse a Deus, como a gente vê muitos por aí, querem fazer algo na igreja para se aparecer, para que o povo venha. Acabou a festa, acabou o povo.
é bem dessa forma. Mas quando você prega a verdade, quando você busca de Deus aquilo que é de agrado ao coração do Senhor, as pessoas permanecem, porque eles sabem que ali está a verdade, sabe que você está pregando a palavra conforme está escrito, porque nós temos que pregar a palavra conforme está escrito. Não adianta nós queremos inventar coisas para que agrade o povo. Nós temos que agradar o coração de Deus, é Ele que nós temos que agradar, né? Porque nós viemos cultuar não ao homem, nós viemos prestar culto ao pastor Paulo, ao Felipe, nem ao irmão Zé, nem para o Vinícius, né? Nem para o Vinícius que está ali conosco hoje. Nós viemos prestar culto ao Senhor. É para Ele que nós estamos aqui prestando culto, né? E Ele nos dá sabedoria quando nós pedimos para Ele. Ele dá sabedoria da palavra, Ele dá entendimento nos louvores, né? E tudo isso Ele nos dá, mas que nós possamos pregar a verdade, porque no dia que Ele voltar, Ele vai cobrar de cada um de nós. E a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele vai cobrar mais de mim, do pastor Paulo, do que dos irmãos. Nós vamos ser mais cobrados, né? Então, irmãos, nós precisamos fazer igual Neemias, se levantar na presença do Senhor, restaurar os muros. Reconstrução é uma coisa que já estava feito, né? Muitas das vezes nós deixamos aquele primeiro amor que nós tivemos com Cristo, deixamos de relembrar as coisas boas que Deus fez em nossas vidas. Então nós precisamos reconstruir a nossa fé, reconstruir, edificar a nós, porque a igreja do Senhor não é esse templo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. E Neemias, irmãos, ele poderia estar tranquilo. Por que ele ia esquentar a cabeça? Ele fala: não, eu estou aqui no palácio, estou protegido pelo rei, os meus irmãos lá que se virem, né? Assim como Moisés, que estava lá no Egito, ele tinha de tudo lá com o faraó, estava tranquilo. Mas Deus mostrou para ele que ele precisava sair dali, da onde que ele estava acomodado, que aquele povo ia precisar dele, aquele povo ia necessitar da presença de Moisés para libertar aquele povo da escravidão. E Moisés foi usado a partir do momento que ele matou aquele egípcio. Ele teve que fugir, mas porque era um plano de Deus. Não foi à toa que aconteceu aquilo. Todo acontecimento que está na Bíblia é um plano de Deus, é uma história para que nós possamos colocar em nossas vidas, em nossos tempos, assim como foi falado para Daniel, quando ele estava escrevendo: Daniel, escreva isso. E ele disse: não estou entendendo. Daniel, não é para o seu tempo, é para um tempo vindouro. E se você ver lá em Daniel, o interessante que Deus promete a salvação para Daniel. Ele fala que Daniel ia acordar no reino. Quer ver? Vamos ler lá Daniel capítulo 10. Vou ver se tem Daniel na minha Bíblia aqui, irmãos. Quando o Daniel vai embora. Quer ver, irmãos? Só para nós ficar atentos à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Deixa eu achar aqui, irmãos. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, fugiram. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente. Eis que uma mão me tocou e que me fez, e que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, e falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Eis que uma como a semelhança do filho dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobreveio-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo desse meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Vamos lendo aí, irmãos. Também não, vamos no finalzinho aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, e desde o tempo que o continuo sacrifício for tirado e posta a abominação desolada, horrível, 1290 anos, bem-aventurado, aqui, irmãos, ó, bem-aventurado que espera e chega a 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Ó a promessa de Deus. Ele estará na sorte dele. Onde está a sorte dele? Que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem muito desejado de Deus. Por quê? Porque ele buscava Deus. Ele estava ali no exílio, estava ali que ele foi levado cativo, mas ele orava 3 vezes por dia. Ele orava a Deus, ele buscava de Deus. Ele não deixou de buscar a Deus. E muitas das vezes nós, por poucas coisas que passamos, qualquer dificuldade, nós deixamos de buscar a Deus, começamos a culpar o Senhor. Fala: Senhor, mas por que acontece isso comigo? Se a gente vê o profeta Jeremias, um homem que foi jogado na cisterna, né? Um homem que a turma fala que é o profeta chorão, mas o que ele passou não foi fácil. Mas ele passou, porque ele sabia que a glória dele não estava nessa terra. Ele sabia que a promessa de Deus para aquele povo é a nova Jerusalém. E ele prosseguiu, ele profetizou, ele falava aquilo que Deus colocava no coração dele. Então nós temos que ser assim. Aquilo que Deus colocar em nosso coração, para nós falarmos da palavra, profetizar sobre nossos irmãos, temos que falar. Não podemos deixar de falar. Assim como Neemias, que estava ali, buscou o Senhor primeiro. Não vai pensar que não tinha pessoas contra aquilo que ele foi fazer, que tinha. Tinha um povo que estava contra, porque não queria que ele fosse o governador, porque ele governou sobre aquele povo de Israel. Mas ele tinha sabedoria para governar. Eu
quero ler com os irmãos aqui. Já estou encerrando, tá, irmãos? Já estou encerrando já. Quero ler com os irmãos aqui Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, verso 6. E diz assim, ó. Aqui ainda está falando lá de Esdras ainda. Olha que interessante, aqui no livro de Neemias. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos que estamos adorando ao Senhor, mas nós não temos coragem de dobrar nosso joelho, não temos coragem de se dobrar diante do Senhor. E aquele povo não, aquele povo colocava o rosto em terra, colocava cinza sobre a cabeça, colocava pano de saco. E nós achamos que estamos adorando ao Senhor. Às vezes estamos em pé, às vezes não queremos nem se dobrar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós queremos adorar de qualquer jeito. Nós pedimos algo para o Senhor, mas nós não temos reverência com esse Deus. Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas isso foi lá no Antigo Testamento que aconteceu essas coisas. Não, irmãos, é para os nossos dias de hoje também. Nos dias de hoje é para acontecer as mesmas coisas. Assim conforme diz Elias, ele era um homem igual a nós. Eliseu era igual a nós. Ele não era diferente. Ele era nascido de mulher, era do pecado também, assim como nós. O único que não teve pecado e mostrou para nós que dá para viver é Jesus. Mas todos os outros profetas, todos foram gerados do pecado. E eles provaram para nós, tem muitos deles que provaram para nós que dá para servir a Deus, que dá para servir de coração. Se nós vermos a história de José, o que ele passou, a mulher de Potifar levantou um falso testemunho contra ele, ele foi jogado também no cárcere, ficou ali, mas ele não desistiu, ele continuou firme. Aquele foi um exemplo de fé para todos nós seguirmos, que dá para a gente fazer a vontade de Deus, dá. Por mais que o inimigo tente te derrubar, por mais que ele chegue diante de você, sussurre nos seus ouvidos, você clama pelo sangue de Jesus, você clama pelo filho de Davi, e o inimigo sai em retirada. E dá para nós agradarmos a Deus? Dá. Em meio às dificuldades, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, e temos, mas nós temos que ter o bom ânimo, temos que buscar de Deus. O ânimo nosso é buscar do Senhor, não olhar para aquelas coisas que estão nos atrapalhando, porque nós for olhar para as dificuldades, nem na igreja a gente não vem. Que nem lá em casa agora, está minha sogra lá, estamos cuidando dela. Não é fácil. Ela é católica e ela quer assistir a missa dela. E vou falar uma coisa, irmãos, não é fácil a gente ficar ouvindo aquelas coisas de Maria, de não sei o que lá. Olha, não é fácil. E a gente, às vezes eu até penso: Senhor, será que eu estou fazendo a coisa correta de deixar ela assistir essas coisas? Porque a Bíblia diz que é para nós agradarmos o Criador, não a criatura. E você fica num beco sem saída. Muitas vezes você não sabe o que responder, o que falar. A única coisa,
Você pede para que o Senhor coloque na mente dela, que o Senhor mude a cabeça dela. É a única coisa que a gente pode fazer, porque se nós não deixar ela assistir, ela já está debilitada. Aí é perigoso ficar mais doente ainda e piorar mais a situação. E às vezes eu fico pensando assim, eu falo: Senhor, e agora? O que eu devo fazer? Será que eu deixo assistir? Será que não? A gente tem que agir com sabedoria. Tem que agir com sabedoria, porque é uma pessoa que não tem entendimento mais de nada. A mente dela já se foi. Ela nem sabe aquilo que está falando lá, mas ela, conforme ela faz aí 80 e tantos anos que ela vem nessa caminhada, então aquilo ela já decorou, está na mente dela. E é difícil para a gente mudar. Para Deus não é, mas para a gente é difícil. Mas a gente não pode olhar para a dificuldade. A gente tem que olhar para Cristo, tem que olhar para a palavra do Senhor e prosseguir para o alvo, que é o Senhor. É triste, irmãos? É. Principalmente uma pessoa idosa. Quando é uma pessoa que entende, que você pode falar da palavra para ele, que ele está entendendo, que ele reconhece. Mas quando é uma pessoa que não tem entendimento mais, fica difícil. Porque se você não deixa assistir, a pessoa vai ficar chorando, vai ficar se lamentando, porque aquilo é o que ela aprendeu, aquilo é o que está no coração dela. Não adianta eu não deixar ela assistir, mas aquilo está dentro do coração dela. Não é uma coisa que está só lá na televisão, está dentro do coração. E é duro para o ser humano tirar de dentro do coração da pessoa. Não dá, é só Deus, porque nós não conhecemos o coração da pessoa, né? O rei só percebeu que Neemias estava triste, por quê? Porque o semblante dele mostrou. Porque nunca ele tinha ficado triste diante do rei, sempre ele estava alegre. Mas nessa ocasião ele se entristeceu. E nós, irmãos, muitas das vezes também o nosso semblante se cai, aí nós percebemos, mas é difícil. Eu mesmo, é muito difícil saber quando eu estou triste. É difícil ver eu amuado no canto. Tristeza comigo não, conforme diz aquele corinho, tristeza não vai comigo, porque Jesus já me aceitou. Então, essa palavra que eu queria deixar com os irmãos, que você possa, irmãos, entregar seu ano na mão do Senhor. Não só seu ano, mas tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Tudo que Deus colocar nas suas mãos. Se Ele coloca você para louvar, louve ao Senhor com amor, faça com dedicação, ame ao Senhor. Não faça por causa dos homens, porque se a gente ler lá as parábolas de Jesus, os fariseus, os saduceus, eles queriam se aparecer. Eles não queriam adorar o Senhor, eles queriam se aparecer. E nós não, irmãos, vamos fazer para adorar o Senhor. Vamos fazer o melhor de nós. Eu sei que é difícil, é. Fácil, não é. Mas vamos fazer o possível, aquilo que está ao nosso alcance, porque o impossível nós deixa com o Senhor. Amém? Queria que os irmãos se colocassem em pé em nome de Jesus, para a gente estar orando.